Tá chegando a hora. Meus amigos. Uma horinha, cravado desse momento que eu estou gravando. Uma horinha pra começar Corinthians e Vasco, ou Vasco e Corinthians, se você for aquele cara chato de futebol. Pela última partida, não só da Copa do Brasil, mas a última partida do ano para os dois clubes. Como sempre, eu venho aqui tentar fazer esse pré-jogo, que sinceramente, cara, é muito difícil, porque não dá pra prever qual Corinthians vai entrar, cara. Se vai entrar o Corinthians que jogou contra o Palmeiras, se vai entrar o Corinthians que jogou contra o Cruzeiro, ou se vai entrar o Corinthians que jogou contra o Vasco. É impossível saber. Eu compreendo, cara, que depois daquele jogo contra o Vasco, que passou toda a raiva, toda a angústia, eu entendo que os caras tiraram o pé. Porque tinha oito, oito jogadores pendurados, cara. E realmente faz diferença, mano. Se o Corinthians joga sério, entra duro e perde todos os jogadores, nessa volta a gente não teria ninguém. Então, querendo ou não, cara, eu sinto que os jogadores do Corinthians se seguraram. Mas agora, meu irmão, não tem mais pra quê. Esse é o jogo, cara, se tiver que dar um carrinho pra matar o contra-ataque e ser expulso, é o jogo pra dar esse carrinho. Se é o jogo que o cara vai sair sozinho, cara a cara com o goleiro, você tem a oportunidade de quebrar o cara no meio, esse é o jogo. Não tem mais pra onde ir, mano. Não tem mais a preocupação de cartão amarelo, cartão vermelho. Cara, é o último jogo. Então, assim, a previsão desse jogo, cara, na minha opinião, vai ser a mesma do que qualquer outro jogo. O Corinthians não vai tentar ter a posse de bola, logicamente, mas vai dar a bola pro Vasco. O Vasco é um time que vive muito de momentos do Ryan, cara. E pra mim, a vitória do Vasco se passa nesse jogador, Ryan. Coutinho pode brilhar? Pode, mas eu acho que o corpo dele não permite muito isso. Ele pode brilhar, é o Coutinho ainda. Mas o jogo do Vasco se baseia no Ryan, cara. Eu acho que se o Corinthians consegue neutralizar o Ryan e o Coutinho, eu não vejo muito o time do Vasco atacando. Porque as pessoas veem o Vasco, cara, esquecem que foi um time que perdeu 6 vezes seguidas. É um time que tomou várias goleadas. É um time que não tem banco de reserva. Cara, com todo respeito, o Corinthians no primeiro jogo não jogou absolutamente nada. E mesmo assim, o Vasco não foi capaz de machucar o Corinthians. Teve uma bola na trave só. Então, assim, claramente, cara, deu pra ver que o Vasco não tem força. O Vasco joga por milagres, mano. E querendo ou não, é uma final de Copa do Brasil onde milagres acontecem. Então, cara, esse é aquele jogo que os jogadores, cara, tem que entrar com concentração total. Porque um erro mata o jogo. Eu acho que o Vasco vai jogar por uma bola. Mas agora, voltando pro meu time, o time que, se Deus quiser, vai ser campeão. Eu acho que o Corinthians tem que jogar mediando um pouco. Tem que entender o jogo, cara. Caramba, mano, o Vasco tá marcando alto, tá difícil tocar a bola. Deixa a bola com o Vasco. Joga como jogou contra o Cruzeiro, naquela uma bola, cara, uma bola no peito do Mendes, o Mendes toca pro meio, o meio toca pra lá e tá lá, gol. Meu irmão, 1-0 é título, cara. Eu não quero ganhar de 3-0, eu quero ganhar de 1-0, mano. Tá bom. Eu quero ser campeão, cara. Então, na minha visão de jogo, cara, eu espero um Corinthians assim. Porém, conhecendo o Dorival, eu acho que o Dorival vai querer ter a posse de bola. Eu acho que o Dorival vai querer fazer a mesma coisa que fez no último jogo, que foi um erro. Calma aí. Vamos colocar aqui. Vou abrir um site aqui e vou colocar aqui a escalação, o modo de jogar. Calma aí. Cara, primeiramente, essa aqui é a escalação que eu queria que o Corinthians jogasse. Eu queria que o Corinthians jogasse desse jeito. Com a zaga, o sistema defensivo, até o Raniel, eu acho que nenhum torcedor do Corinthians muda. É Bidu, é Gustavo Henrique, é André Ramalho, é Mateuzinho e é Raniel. Não tem muito o que mudar aqui. Lógico, você pode mudar o André Ramalho pelo Choca. Justo. Não brigo. Mas esse é o quinteto defensivo do Corinthians. Da parte pra frente que é uma dúvida. E pra mim, eu queria esse time, cara. Qual time? Memphis Depay no ataque com o Yuri. Ah, Bruno, mas o Yuri é um merda, ele fura a bola. Cara,
Mas querendo ou não, cara, eu acho muito peso pro Guinegão. O Guinegão merece jogar? Merece. Ser titular eu já não sei. Porque o Guinegão é um moleque ainda, querendo ou não, cara. É uma criança, pô. O cara tá sem ritmo de jogo, você joga o cara numa final e fala, ah, joga. Pô, é pra queimar o moleque. Então aqui, se fosse pra tirar o Alberto, eu colocaria o Vitinho. O problema é que o Vitinho e o Memphis não sinto muita sintonia nesse sistema de 2 atacantes, lógico. Se fosse naquele sistema de 3 aqui, daria pra jogar os dois. Nesse sistema de Memphis, eu acho que o Vitinho não encaixa muito bem, mesmo ele entrando bem. Normalmente ele entra no lugar do Memphis, né? E pra mim, o meio de campo é esse, cara. Breno Bidon como meia central, Carrijo de um lado, que pode trocar, eu posso colocar aqui, whatever. Eu prefiro acho que o Carrilho aqui nesse lado mesmo da direita e o Maicon aqui. E o Ranieri. Eu acho que esse é o meio de campo. Mas, Bruno, por quê? Cara, o Garro é um excelente jogador e isso ninguém pode falar nada. Porém, cara, ter o Garro, Memphis e Yuri, você destrói muito a parte defensiva do Corinthians. E isso não quer dizer que o Corinthians vai jogar retrancado. Cara, querendo ou não, o Garro já não tem mais o penhor físico que, por exemplo, o Breno Bidon tem. Então, pra mim, o Garro é um cara de segundo tempo. No segundo tempo, o Garro entra, joga aquelas bolas, pega o time mais cansado e ele destrói. Eu acho que nesse primeiro tempo, eu queria ver o Breno Bidon jogando. Porque o Breno Bidon, quando ele teve espaço e chance, ele conseguiu jogar e desempenhou muito bem. Enquanto o Cruzeiro, ele desempenhou muito bem. Jogando nessa posição aqui mais perto deles, entendeu? Então, eu acho que tem que sacrificar o Garro, cara. Ficou muito claro contra o Vasco na última partida que se você não se você coloca o Garro como titular, você tem que tirar o Maicon, o Carrijo pra colocar o Martinez, por exemplo. Porque senão o time não defende. Porque você precisa compensar 3 jogadores a menos na defesa. Então, pra mim, não existe um mundo onde o Garro tem que jogar. Por quê? Porque o Corinthians não joga no sistema de 3 aqui, ó, por exemplo, que os pontas descem pra marcar. E a gente marca assim, por exemplo. Que ficaria o Garro aqui, ou entendeu? Não consegue, o Corinthians não joga dessa maneira. Ou seja, o Corinthians tem que abdicar de um cara, porque senão o Corinthians não defende, galera. Então, assim, o Garro é um excelente jogador? É. Mas hoje ele não é o que o Corinthians precisa. É um jogador pra mim de segundo tempo. Consegue entender? Então, esse é o time que eu quero. Eu vendo tudo que eu li sobre coisas, eu acho que vai vir mais ou menos essa escalação. Que o Dorival vai querer colocar essa escalação aqui mesmo, no SofaScore. Eu acho que o Garro vai ser reserva, mas vai ser mais ou menos essa escalação, pra mim só substituindo o Garro pelo Maicon. Então, assim, cara, eu acho que se o Corinthians manter a calma, entender que é uma final, não tentar jogar bonito, cara, o Corinthians consegue ganhar porque o Vasco, eu acho um time mais limitado que o Corinthians. O Vasco já bateu no seu teto. O último jogo, cara, o Diniz não tinha quem trocar. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem 11 jogadores e você sabe que se você trocar pode dar merda. O Diniz vai fazer a mesma coisa. O Diniz não tem as opções de falar, caramba, cara, eu vou mudar esse cara e colocar esse cara e esse cara. Não, o Corinthians tem. Caramba, mano, o Yuri Alberto não tá jogando bem. Vamos colocar o Dieguinho pra dar um... Pô, jogar mais... Esqueci o nome da palavra, cara. Eu tô aqui fazendo assim porque eu tô tentando lembrar. Jogar mais espetado. Não, vamos colocar o Vitinho. Não, vamos colocar, pô... Ô, vou te falar, galera. Nesse momento aqui, ó. Final de Copa, cara. Às vezes um jogador experiente numa má fase faz diferença, cara. Pô, desculpa, eu sei que muita gente não gosta do Romero, mas eu daria uma chance pro Romero nesse jogo. Porque é nesse momento, cara, que um cara cascudo faz o gol do título. Mesmo ele jogando mal. Pô, o André Ramalho era reserva. O Dorival colocou o André Ramalho, por mim, na minha opinião, por ser um cara mais maduro. Pô, testa o Romero. Coloca o Romero lá. Moço, segundo tempo, jogo apertado. Coloca o Romero, vê o que acontece. Porque eu acho que o Dieguinho, cara, ele não vai conseguir jogar, mano. É final, cara. Tem que entender que são crianças, mano. Ah, Bruno, mas ele tem 19 anos. Caramba, cara. Pô, ainda é um moleque. É primeiro final, primeiro campeonato do cara, mano. Ele vai sentir, pô. Normal. Então, assim, é muito difícil, cara. Eu acredito muito que o Corinthians vai sair campeão. Não sei se vai ser nos pênaltis, não sei se vai ser no tempo normal. Eu acredito que o Vasco jogue por uma bola. E eu acredito que se o Corinthians, cara,
tentar jogar desse jeito aqui, ó, com na hora que a bola tiver com o Hugo Souza, o Maicon descer aqui, o Raniel abrir e a gente jogar assim, ó, na hora de atacar, eu acho muito bom. Porque o Maicon vem aqui e busca essa bola, cara. Não deixa o Raniel. Ou joga assim também, ó. Mais ou menos assim, aqui não é um esquema tático, né? Mas que essa bola tem que chegar no Maicon ou no Breno Bidon. Porque o Raniel não é esse cara, entendeu? Ele corta a linha, mas ele não é o cara que vai ficar carregando a bola e fazer um passe extraordinário. Então, por que eu gosto do Maicon barra Carrijo? Porque esses dois caras podem descer aqui, ó. E eles conseguem buscar essa bola aqui na zaga e dar esse passe pro Breno Bidon pra encontrar o Roberto Memphis. Raniel ficando, jogando esse sistema de 3, dá espaço pro Bidu e o Mateuzinho jogar e a gente ataca assim praticamente. Pô, e se tá assim, cara, pressiona lá em cima, mano. A bola caiu no cara do Vasco, vem o Roberto, vem o Memphis, vem o Breno Bidon. Vamos fechando os caras, entendeu? Eu acho que o jogo se passa muito nisso, cara. Eu não quero o Corinthians tocando a bola do Gustavo Henrique pro André Ramalho, do Ramalho pro Gustavo Henrique, pro Mateuzinho, Mateuzinho pro Hugo, Hugo Balão. Não quero. O Corinthians não precisa ter 90% de posse de bola pra ganhar. Um dos melhores jogos nossos do ano foi contra o Cruzeiro e a gente teve, sei lá, 40% de posse de bola. Não precisa. Deixa a bola com o Vasco. Vamos ver o que o Vasco pode fazer. Mas pressiona, cara. Rouba a bola, ataca em profundidade com o Roberto. Pô, eu queria ver mais o Roberto fazer facão. O Roberto anda correndo muito reto, cara. Corre em diagonal aqui, ó. Faz o X com o Memphis. Então, assim, cara, eu vejo muito mais. Como eu posso dizer, cara? O Corinthians tem muito mais chance, coisas pra fazer, sabe? Criatividade mesmo. Então, cara, é isso. E é jogar sério, mano. O Vasco joga por uma bola. É uma bola que o Vasco quer. O Vasco quer uma bola e recuar. Todo mundo sabe disso. O próprio Vasco sabe disso. Foi contra o Fluminense, assim. O Vasco quer uma bola e recuar. É só o Corinthians não permitir essa bola e a gente jogar o jogo que a gente jogou contra o Cruzeiro, contra o Palmeiras, que, mano, tem tudo pra dar a gente. Eu acho que nós corintianos, merecemos esse título, cara. Por tudo que o Corinthians passa, por todas as vezes que a gente bateu na trave na Copa do Brasil. É a primeira vez que nós chegamos como favoritos. Então é isso, negada? Que todo mundo tenha um bom jogo, um vídeo maior aqui explicando. Daqui uma horinha, guys. Daqui uma horinha tá chegando. Um beijo, um bom jogo pra todos vocês, é nóis.